Então, quando a gente fala aqui, ó, de regulação da pressão arterial, tá? O que vai acontecer? Existem dois mecanismos, e aqui é importante, tá, para você. Até agora foi só teoria tudo. Existem dois mecanismos de regulação da pressão arterial. Então, lembrando, para que a gente precisa regular a pressão arterial? Para a gente manter uma pressão arterial média. Nem muito alta para não estourar o vaso, nem muito baixa para não faltar oxigênio. Então, existem duas maneiras: a regulação rápida e a regulação a longo prazo. Quem é o grande centro responsável por regular tudo? O nosso sistema nervoso central. Integrador, que é o integrador, né? Central, é. Só que o que acontece? Toda informação que viaja pelo sistema nervoso central é sempre uma carga elétrica. Carga elétrica viaja de forma rápida ou lenta? Rápida. Rápida. Então, quando eu mando uma informação para o meu sistema nervoso central, que a gente chama de informação aferente, tá? Que está chegando no meu sistema nervoso central, o meu sistema nervoso central recebe essa informação e ele manda uma resposta. Essa minha resposta é Diferente. Tá? Então, uma resposta de execução. Isso acontece de forma extremamente rápida. Só que o meu sistema nervoso ele tem um probleminha. Não é um probleminha. É que é o seguinte: toda vez que eu tenho um estímulo e que esse estímulo ele é mantido, o meu sistema não vai ficar o tempo todo mandando carga elétrica para mandar a mesma informação. Então, ele faz ajustes momentâneos. Agora, se a sua pressão ela é alta o tempo todo, opa, peraí. A pressão dele não é alta agora, a pressão dele é alta o tempo todo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos delegar essa função. Então, a gente vai ter que ter um mecanismo a longo prazo, porque o meu cérebro não precisa ficar o tempo todo, meu sistema nervoso não precisa ficar o tempo todo prestando atenção só naquilo ali. Quando que ele vai fazer o ajuste? Subir na esteira, fiz atividade física. O que acontece? Aumenta débito, aumenta pressão, consequentemente, manda informação para o meu sistema e ele já manda informação direta. Para quem? Para os vasos fazerem o quê? Dilatação. Isso acontece de forma rápida. Subir na esteira, comecei a fazer atividade física, aumenta a frequência cardíaca na hora, vasodilatação na hora. Por quê? Porque é tudo regulação neural. Então, essa resposta rápida a gente chama de neural. Essa resposta lenta é que a gente viu alguma coisa que vai ser a via renal ou via hormonal, tá? Por quê? Porque para eu regular através de volume, eu vou ter que ter um tempo. Então, como que a gente regula a pressão arterial? De duas formas. Ou modificando o diâmetro do vaso, tá? Fazendo, já que eu tenho mais volume, dilata. Menos volume, contrai. Ou mexendo no volume. Já que a minha pressão está alta, tiro o volume. Já que a minha pressão está baixa, ganho volume. Se eu aumento o volume, aumenta a pressão. Se eu diminuo o volume, diminui a pressão. Só que quem altera volume? Sistema renal. Ou seja, se eu urino mais, eu diminuo a quantidade de água no sangue. Diminuo o volume, consequentemente, diminuo pressão. Se eu retenho urina, o que acontece? Aumenta o volume. Aumenta o volume, aumenta a pressão. Aumenta a pressão. Só que o aumento de volume e a diminuição de volume não acontecem quando você sobe na esteira. Ou quando você vai fazer uma atividade física. Ou quando você está deitado. Isso acontece gradativamente. Então, todo ajuste que ele precisa ser rápido, via neural. Tá? Então, pensa, regulação rápida de pressão arterial, neural. Regulação lenta de pressão arterial, ou seja, regulação de pressão arterial a longo prazo, via renal, através de regulação hormonal. Então, como que acontece isso? Tá? O controle rápido da pressão arterial. Então, quando a gente pensa em regulação rápida, regulação neural. Olha o que eu tenho, então. Eu tenho um controle neural, eu tenho reflexos que são ativados por baroceptores. O que são baroceptores? Baro, de pressão, ceptores, de receptor. Então, existem receptores de pressão arterial. Aonde esses receptores de pressão arterial eles ficam localizados? Na parede da artéria aorta e na parede das artérias carótidas.
Tá? Então, na parede da artéria aorta e na parede das artérias carótidas, eu tenho receptores de pressão arterial. Quando esses receptores de pressão arterial são ativados, se ele é um receptor, ele é sistema nervoso, tá? Eles vão ativar, então, o neurônio sensitivo, que vai levar a informação para o meu centro de controle neural, que fica localizado no bulbo. Tá? Lá no bulbo, a gente vai ter o nosso centro de controle neural. Quando que isso acontece? Quando eu tenho variação de pressão. Se eu tenho variação de pressão, eu vou ativar ou vou inibir esses receptores, que são receptores de pressão baroreceptores. Peraí, ficou meio confusa essa parte aí. Se for de um sistema integrador lá no bulbo, é baroreceptores, é isso? Baroreceptores. Tá? Então, Tá. ó, só que é o seguinte, ó, eu tenho baroreceptores, eu tenho o centro de controle neural, tá? Para um pouquinho, tá? Sem decorar. Eu tenho meu centro de controle neural. Onde é o meu centro de controle neural? No bulbo. No bulbo. Então, ele vai receber informação do meu sistema nervoso de forma aferente. O que, que acontece se a pressão aumentou? Se a pressão aumentou, o que, que acontece? Eu estimulo meus baroreceptores, que são receptores sensíveis a quê? Pressão. Beleza? Então, são sensíveis à pressão. Se a minha pressão arterial aumentou, os meus receptores sensíveis de pressão vão ser estimulados e vão levar essa informação para onde? Vão levar essa informação para o bulbo, que é o meu centro regulador. Tranquilo até aí? Sim. Só que eu também tenho quimioceptores. Quimioceptores, como o próprio nome já diz, são receptores químicos. Então, eles vão ter alguma relação com pressão? Não. Então, o que vai ter que o que vai precisar ter para ativar esses receptores químicos? Não é uma reação química? Não é alguma substância química? Aqui, no caso do quimioreceptor, vai ser a maior concentração, maior pressão de CO2. Quando eu tenho uma maior pressão de CO2, esse gás carbônico vai ativar, então, tá, o meu centro de controle para regular também pressão arterial. Tá? Então, os meus quimioreceptores são sensíveis à pressão de gás carbônico. Os meus baroreceptores são sensíveis, né, à minha pressão arterial. Eu vou ter reflexos cardiopulmonares, que vão depender, então, da pressão que acontece dentro do coração e a pressão dentro dos pulmões. E eu ainda tenho o que a gente chama de resposta isquêmica do sistema nervoso central. Ou seja, quando falta, né, oxigênio no sistema nervoso central. Tranquilo? Esses são os meus ativadores, tá? Quem vai estimular, então, o meu controle neural? Quem vai estimular o bulbo, tá? Reflexos estimulados por receptores de pressão, baroreceptores, reflexos estimulados por quimioreceptores, tá? Reflexos cardiopulmonares e resposta isquêmica do sistema nervoso central, quando o sistema nervoso central começa a receber menos oxigênio. Isso vai estimular, então, áreas do tronco encefálico. Qual a área do tronco encefálico, então? Bulbo. No nosso bulbo, então, tá, a gente vai ter o nosso centro vasoconstritor, o nosso centro vasodilatador e o nosso centro cardioinibidor. Tá? Ou seja, eu tenho os 3 centros localizados lá no bulbo, sempre na região dorsal do bulbo, o centro vasoconstritor localizado mais superiormente, o centro vasodilatador localizado, tá, de cada um dos lados também de forma mais inferior, tá? E o centro cardioinibidor, que vai inibir, então, o coração e, consequentemente, gerar uma diminuição de frequência cardíaca, tá? Vai ser localizado, então, de forma mais central ali, de forma mais medial, tá? É um centro só, os outros são bilaterais, tá? E aí eu vou ter a ativação, então, do meu sistema nervoso autônomo simpático e do meu sistema nervoso autônomo parasimpático. Para sistema cardiovascular,
tá? O que a gente vai lembrar? Para sistema cardiovascular, o simpático eu vou associar com excitatório. E o parasimpático eu vou associar como inibitório. Então, para reações cardiovasculares, tá? Então, para reações cardiovasculares, a gente vai associar isso. Sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático. Se o simpático é excitatório, o que ele faz? Aumenta a força de contração e o vaso. Vasoconstrição. Isso. O parasimpático, tá? Ele é inibitório, diminui a força de contração e dilata o vaso. Só que o que precisa acontecer? O tempo todo eu tenho atuação simpática e parasimpática. Inibe o quê? O processo de contração? Contração. Então, gera uma vasodilatação. Então, o que acontece? Em situações normais, tá? Isso aí vai ser determinado. Então, aqui a gente tem a foto aí da nossa cadeia simpática, do nosso centro vasomotor, no nosso coração, representação dos vasos, o nervo vago, que vai atuar, então, sobre o nosso músculo estriado cardíaco, e depois as alterações que acontecem nos vasos sanguíneos que vão determinar, então, nossa resistência vascular periférica. O que acontece por via de regra? Toda vez que eu tenho aumento da força de contração, se eu tenho um aumento da força de contração, eu estou excitando, simpático. Toda vez que o simpático está atuando sobre o músculo cardíaco, fazendo com que o coração bata com mais força, o parasimpático vai ter que atuar nos vasos, fazendo com que os vasos dilatem. Entendeu? Peraí, repete isso para mim poder escrever, Fê, que eu achei muito importante então, isso. Ó, toda vez que o meu sistema nervoso autônomo simpático atua sobre o músculo cardíaco, Calma aí. Toda vez que o nosso sistema nervoso simpático atua sobre o nosso músculo cardíaco, gerando aumento de força de contração, o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático... Calma aí. Gerando o aumento da força de contração. O parasimpático atua sobre os vasos, gerando dilatação. Por quê? Se eu aumentei a quantidade, eu tenho que aumentar o diâmetro. Mas o que acontece com o vaso? Se eu aumentei a quantidade, eu tenho que aumentar o diâmetro para não variar a pressão. Felipe, em algumas situações eu posso ter ativação só simpática? Pode. Então eu posso ter uma ativação só simpática. Só que só ativação simpática, o que vai acontecer? Aumenta o débito, aumenta a pressão, porque vai fazer, aumenta a frequência, aumenta a pressão. Por quê? Porque vai vasocontrair. Quando que isso acontece? Quando eu preciso de mais oxigênio. Quando eu preciso de mais oxigênio, é isso que vai acontecer. Eu tenho uma ativação simpática. Exemplo, em situações de estresse, em situações de medo, tá? Nessas situações, é como se o teu corpo tivesse se preparando para uma reação de luta ou fuga, tá? Nessa reação de luta ou fuga, eu preciso de ter uma permeabilidade maior e eu preciso de ter oxigênio sobrando. Permeabilidade maior, oxigênio sobrando, é pressão alta. Então, o que eu faço? Ativação simpática. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito, consequentemente, aumenta a vasoconstricção, aumenta a pressão arterial. Isso vai ter uma alteração também na visão, ele vai dilatar a pupila para melhorar a visão, ou seja, você está se preparando para um ataque. Você vai ter aumento de vasoconstrição ou vasodilatação? Se for só simpática, constricção. Então, por isso que a pessoa tem uma hipertensão no estresse, na situação de estresse. Na situação de estresse, ela tem um aumento da pressão, por quê? Porque aumenta a contração, vasocontrai, aumenta muito a pressão. Ao mesmo tempo, o simpático atua também sobre os olhos, sobre a pupila, né, sobre a retina, só que assim, o simpático na retina, ele não contrai, ele relaxa. A ativação simpática na retina, ela é o contrário. Então, ele vai ter uma midrise, vai ter uma dilatação, tá, da pupila, mas por que isso tudo está acontecendo? Porque ele está numa situação de estresse. Então, como é que o corpo dele está reagindo? O corpo dele está reagindo para uma situação de luta ou enfrentamento.
Exemplo, estou sendo assaltado, estou passando por uma situação de perigo, estou passando por um acidente, o que acontece com a sua pupila? Dilata a pupila, aumenta a frequência, aumenta a pressão, você fica preparado para uma reação. Acabou aquela situação de estresse, diminui tudo e vai regulando tudo, isso normalmente de forma gradativa. Tá? Tá. Depois, o coração, então, ele tem receptores do tipo beta 1, tá? Para musculatura, que a gente chama de musculatura contrátil, e receptores do tipo beta 2 para as arteríolas, tá? E ele tem maior afinidade com um neurotransmissor chamado adrenalina ou noradrenalina, tá? A gente tem a adrenalina, noradrenalina, epinefrina e norepinefrina são neurotransmissores que, na verdade, são hormônios produzidos pelas glândulas adrenais, né? Ou seja, pelas glândulas suprarrenais. Então, quando eu tenho uma descarga adrenérgica, tá? A gente tem maior produção de adrenalina e de noradrenalina. Ou seja, sinônimo, epinefrina e norepinefrina. Essa epinefrina e norepinefrina, tá? São decorrentes de uma maior ativação das adrenais ou das glândulas suprarrenais. Então, só retomando aqui, ó, pressão arterial média, tá? É igual débito cardíaco vezes resistência periférica. E a outra fórmula que a gente já tinha visto, débito cardíaco é igual frequência cardíaca vezes débito sistólico. Então, eu tenho pressão arterial média, débito cardíaco, frequência cardíaca, resistência periférica e débito sistólico. Isso aqui só tá colocando, dando nome aos bois aqui. Aí a gente vai ter as cadeias simpáticas, que vão atuar, e o nervo vago. O nervo vago vai atuar sobre quem? O nervo vago, tá? Nosso 10º par craniano, ele vai atuar, então, tá? Sobre os nós. Nó sinusal, SA, e nó atrioventricular, nó AV. Qual é a função do nervo vago? Se ele atua sobre os nós, a função dele vai ser aumentar ou diminuir a frequência cardíaca. Beleza? Beleza. Se eu estou atuando sobre o sistema de condução, qual é a minha função? Acelera ou desacelera. Agora, os nervos simpáticos, das cadeias simpáticas, atuam sobre o músculo cardíaco. Se eu atuo sobre o músculo cardíaco, eu posso aumentar a contratilidade ou diminuir a contratilidade, aumentar a potência de contração ou diminuir a potência de contração. Beleza? Uhum. Agora foi. Então, vamos lá. Centro vasomotor. Então, como a gente já tinha falado, o nosso centro vasomotor, ele fica localizado no bulbo, tá? E aí ele vai ter algumas interferências, tá? Esse centro vasomotor, ele vai ter interferência. A resposta vai ser como? Vasodilatadora ou vasoconstritora, tá? Vasodilatação, aumento do diâmetro, vasoconstrição, diminuição do diâmetro. Uhum. Só que vão ter algumas coisas que vão ajustar esse centro vasomotor quando eu recebo uma informação, tá? Que áreas são essas? Formação reticular da ponte do mesencéfalo, hipotálamo, áreas corticais. Aí, quando a gente pensa em áreas corticais, a gente está pensando, então, principalmente no nosso córtex pré-frontal, tá? Que vai ser a parte responsável pelo planejamento, amígdala, septo e hipocampo. Se a gente for parar para pensar isso aqui, ó, tirando as áreas corticais, tá? Que no caso, o nosso córtex pré-frontal também faz parte do sistema límbico, a gente vai ter aqui que esse centro vasomotor ele tem uma relação direta com o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema relacionado com as emoções. Então, eu dependo de estar fazendo uma atividade física para ter um aumento da frequência cardíaca, para ter uma diminuição da frequência cardíaca, para ter um aumento da pressão arterial, para ter diminuição da pressão arterial? Não necessariamente. Por quê? Porque uma simples alteração emocional já pode me fazer isso. Ou seja, quando você tem um sonho, quando você tem um pesadelo, se você passa por uma situação de medo, não aconteceu nada. Você não foi atacada, você não foi assaltada, mas você estava preparada para aquilo. E quando você estava preparada para aquilo, você pode ter tido uma ativação do seu centro vasomotor.
e, consequentemente, você Fê, pode ter respostas. Ô, Fê, o que é essa formação reticular ponte-mesencéfalo? É que, tipo, Não, na hora da formação da embriogênese? não. Formação reticular é uma estrutura, tá? A Tá. formação reticular, ela fica localizada na ponte e no mesencéfalo, tá? Então, a gente tem formação reticular pontina e formação reticular mesencefálica. Formação Entendi. reticular é uma estrutura do sistema nervoso central do sistema límbico. Tá, Tá? entendi. Então, você pode ver até aqui, ó, eu tenho substância reticular, ó. Substância reticular do mesencéfalo, substância reticular na ponte, mas o meu centro vasomotor é no bulbo. Beleza? Tá, entendi. Avançando, então, o que a gente vai ter aqui? Então, receptores mecanosensíveis, tá? Que são mecânicos, interação com o bulbo, que vai ser o nosso centro, né, integrador, vasodilatador ou vasomotor, e, consequentemente, alteração de tônus autonômico. O que significa essa alteração de tônus autonômico? De contração muscular? Vão ser as minhas respostas. Então, olha o que acontece aqui, tá? Eu tenho aqui, então, ativação, meu centro de controle no bulbo, tá? Esse meu centro de controle, então, ele pode ser ativado, ó. Aqui eu tenho baroceptores, carotídeos e aórticos. Esses baroceptores, então, eles vão perceber variação de pressão arterial. Consequentemente, leva essa informação para onde? Lá para o meu centro de controle, né, vascular no bulbo. Consequentemente, ele pode ativar neurônios parasimpáticos ou neurônios simpáticos. Esses neurônios parasimpáticos ou neurônios simpáticos, se for a cadeia simpática, a gente já viu. A cadeia simpática vai atuar sobre contratilidade e o nervo vago vai atuar sobre os nós, nó sinusal e nó AV, tá? Então, eu vou ter aumento de frequência e aumento de pressão. Se for parasimpática, aí eu vou ter diminuição de frequência, diminuição de contratilidade, vasodilatação. Beleza? Se for em condições normais, se eu aumentei a contração, aumento a pressão, simpático. Ao mesmo tempo, o parasimpático faz o quê com o vaso? Dilata. Dilata. Então, eu tenho uma interação entre sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Nessas imagens aqui, então, a gente vê aonde ficam localizados os meus baroceptores. Então, meus baroceptores, eles são mecanosensíveis, ou seja, eles são receptores mecânicos que são ativados, então, por um estímulo de pressão. Então, esses baroceptores, eles ficam localizados no seio carotídeo e no arco aórtico. Isso é importante, tá? Então, toda vez que tiver variação de pressão arterial no seio carotídeo e alteração de pressão arterial na artéria aorta, ou seja, a gente está falando de onde? De que locais? A gente está falando, então, de locais que ficam próximos à saída do sangue, próximos ao nosso ventrículo esquerdo. Então, eu não posso ter um receptor de pressão arterial lá na artéria femoral. Por quê? Porque até chegar na artéria femoral, muita coisa já aconteceu. Então, onde que eu tenho que perceber que houve variação de pressão arterial? Logo que o sangue saiu. O sangue saiu, passa pelo arco aórtico, passa pelo seio carotídeo. Carótida direita, carótida esquerda. Carótida comum direita, carótida comum esquerda. Passou, tá? Nessas regiões, então, tá? Ele vai ter a ativação, tá? Dos receptores e, consequentemente, então, esses receptores vão mandar informação para o nosso sistema nervoso, para o nosso centro vasomotor. Se a informação for de aumento de pressão, resposta vasodilatação. Se a informação for de diminuição de pressão, resposta vasoconstrição. Até aí, beleza? Tudo bem. Tá? Aqui tá só um gráfico, então, normal e um gráfico, então, de uma desnervação. Tá? E aí a gente percebe, então, a manutenção da nossa pressão arterial média próxima de 100 milímetros de mercúrio. E aqui a gente percebe variações grandes de pressão arterial, isso aí em casos patológicos. Trazendo aqui para um fluxograma, tá? Que foi retirado lá do livro de Fisiologia Humana do Silverton também, olha o que acontece. Eu estou dando
uma situação, tá? Resposta dos baroreceptores à hipotensão ortostática. O que significa hipotensão ortostática? É aquele indivíduo, por exemplo, que estava acamado no CTI, deitado. Quando a gente fica deitado muito tempo, né, o teu coração ele precisa contrair com tanta força para mandar sangue para a cabeça? Não. Não. Então, gradativamente, se eu fico deitado muito tempo, a força do músculo cardíaco não diminui? Diminui. Beleza. Só que se você passa muito tempo deitado e levanta, quando você levanta, agora você tem que bombear sangue contra a gravidade. E quando eu vou bombear sangue contra a gravidade, então eu tenho que aumentar a força de contração. Só que uma coisa é você, poxa, passei a tarde toda deitada, fui levantar, senti uma tonturinha. Parei, relaxei, coração ajustou, maravilha. E o cara que está de coma em um mês, deitado no hospital? Aquele cara que está de coma um mês deitado no hospital, em um mês ele perdeu. Ele teve uma hipotrofia muscular cardíaca. Então, quando você coloca esse cara sentado, ele já não consegue mais ficar sentado. Por quê? Porque o coração dele já não tem mais força suficiente para bombear para cima. Por isso que a fisioterapia chega lá todo dia, o cara faz sedestação no leito, senta no leito, bota a cadeira inclinada. Por quê? Porque se eu ficar deitado, meu coração vai enfraquecer muito. Só o fato do cara estar sentado já obriga o coração a bater um pouco mais forte para mandar. Já que eu não posso fazer atividade, o mínimo que ele tem que fazer é conseguir bombear sangue contra a gravidade. Então, o que acontece? Tá? Em casos da resposta de baroreceptores à hipotensão ortostática. Tá? O que significa hipotensão ortostática? Levantei, mudei para a posição ortostática, para sentado ou de pé, e agora a minha pressão diminuiu. Então, eu vou ter, ó, queda, vou botar aqui uma cor branca, tá? Eu vou ter uma queda da minha pressão arterial quando a gente levanta. Toda vez que eu tenho uma queda da minha pressão arterial, eu vou diminuir o disparo dos meus baroreceptores da carótida e da aorta. Por quê? Porque meus receptores, meus baroreceptores, são sensíveis à pressão. Se eu tenho Mas maior... é o aumento, né? Mas é o aumento. Isso, é o aumento. Então, o que acontece? Se eu tenho um aumento da pressão, eu ativo mais baroreceptores. Se eu tenho uma diminuição da pressão, o que acontece? Eu tenho uma inativação desses baroreceptores. Como que isso é interpretado? Essa interpretação vai chegar, então, lá no meu centro de controle cardiovascular do bulbo. Ponto. Quando chega lá, eu vou ter estímulo simpático e estímulo parasimpático, porque o meu bulbo ele vai controlar isso através do meu sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma queda de pressão, eu vou ter uma estimulação simpática. Essa estimulação simpática, que é noradrenérgica, vai fazer o quê? Vai atuar sobre as arteríolas, sobre os ventrículos e sobre o meu nó sinusal. O que vai fazer, tá, nas arteríolas e nas veias? Vasoconstrição. O que vai fazer no ventrículo? Aumenta a força. Aumento da força contrátil. O que vai fazer no nó sinusal? Aumenta a frequência cardíaca. Aumenta a frequência cardíaca. Qual vai ser a resposta disso? Se eu faço uma vasoconstrição, aumento da resistência periférica. Resistência vascular periférica. Se eu faço um aumento de frequência com aumento de força, eu aumento o débito cardíaco. E lembra que a gente tinha colocado, né, que a pressão arterial, ela vai ser determinada pelo débito cardíaco vezes resistência vascular periférica? Isso. Se eu aumentei a resistência vascular periférica e aumentei o débito cardíaco, eu vou aumentar a pressão. Isso eu estou falando de que caso? Eu estou falando, então, de uma resposta aqui, ó, de uma resposta dos baroreceptores a uma hipotensão. Mas, Felipe, e se fosse o caso? E se fosse uma resposta à hipertensão? Inverte tudo. Está hipertenso. Vai diminuir os baroreceptores ou vai aumentar? Aumenta. Vai chegar a informação no meu centro cardiovascular, integrador, eu vou ter estimulação simpática e parasimpática. O que vai acontecer? Parasimpática, movida por acetilcolina, vai fazer o quê? Diminui a intensidade, diminui a frequência cardíaca, diminui a força de contração, gera vasodilatação, diminui resistência, diminui débito, diminui pressão.
Isso Tá. são formas de ajuste. Tranquilo até aí? Tranquilo. Aqui só um gráficozinho mostrando como que acontece o controle, então. Esse controle a curto prazo, ele é um controle rápido, é um controle normal, tá? Só que eu tenho também uma resposta que pode ser a longo prazo. E essa resposta a longo prazo, ela vai levar de horas a dias. Lembra que quando a gente estudou o sistema renal, eu falei para vocês, dei o exemplo lá do molho shoyu. Quando a gente come muito shoyu, a gente ingere muito sódio. Quanto Isso. tempo demora para a gente jogar esse sódio todo fora? 2 2 a 3 dias. dias. Tá? Esse é o tempo de adaptação hormonal, o tempo de adaptação renal. E a nossa via renal, então, ela vai ser mais lenta. Tá? É uma resposta longa, né, que você Uma falou. resposta a longo prazo. A Tá? longo prazo, tá. Então, já que a gente falou dos baroreceptores, agora os quimioreceptores. Eu falei para você também que a gente tem receptores químicos. Esses receptores químicos, olha o que acontece com ele. São células quimiosensíveis, tá? E elas são sensíveis à alteração na concentração de oxigênio ou de gás carbônico, tá? Principalmente nas concentrações de gás carbônico. Mas quando eu tenho alteração de PaO2 ou de PaCO2, tá? Variação de pressão de oxigênio ou variação de pressão de gás carbônico, eu vou estimular os meus quimioreceptores. A partir do momento que eu estimulo os meus quimioreceptores, então, eles vão atuar da mesma forma, só que agora, através do meu nervo vago e através do nervo glossofaríngeo, tá? Eles vão atuar também, tá? Junto com as cadeias simpáticas e parasimpáticas, tá? Então, o meu nervo glossofaríngeo vai atuar nos meus baroreceptores do seio carotídeo, tá? Nos baroreceptores do seio aórtico e, consequentemente, é como se ele repassasse aquela informação. Então, eu não tive uma alteração de pressão e não tive um estímulo, tá? Mecânico que gerasse uma informação de pressão dos baroreceptores. Mas se eu tenho uma alteração de pressão de O2 ou de CO2, o que acontece? Os meus quimioreceptores, então, vão estimular o nervo vago e o nervo glossofaríngeo, e esse nervo vago e nervo glossofaríngeo vão estimular quem? Os meus baroreceptores. Isso. Tá. Entendeu? Então, é como se fosse uma coisa, ó, já que a pressão não aumentou, mas existe uma alteração bioquímica, bioquimicamente, eu vou ter que estimular esses meus mecanoreceptores, são os meus baroreceptores. Através de quem? Nervo glossofaríngeo e nervo vago. Tá? Glossofaríngeo, 9º par craniano, vago, 10º par craniano, né? Lembrando, glossofaríngeo, vago, acessório, hipoglosso. Né? Então, glossofaríngeo, 9º par craniano, vago, 10º par craniano. E aí eu vou ter a ativação. E qual vai ser a minha resposta? A mesma. Tá? Aí a gente volta para o quadro. Tá, só para ver se eu entendi. Os quimioreceptores, ele é a longo prazo por quê? Vamos supor que se você... Ele não é a longo prazo, ele é curto prazo também. Ele pode ser curto também. Ele é rápido também, tá? Então, não é tão rápido como os baroreceptores, mas houve uma diferença de pressão. Quimioreceptor, se é sistema nervoso, estimula baroreceptor através de quem? Nervo glossofaríngeo e nervo vago. Através dessa estimulação dos baroreceptores de pressão, estimula os centros vasomotores, vasoconstrição ou vasodilatação. Tá? Felipe, vasoconstrição ou vasodilatação? Depende. Né? Quem está alterado? PaO2 ou PaCO2? Entendeu? E aí eu vou ter uma resposta lá na frente. Tá? Entendi. Então aqui tem, tá, o meu centro, localizado no bulbo. Aqui eu vou ter os meus receptores, meus baroreceptores do seio carotídeo, e aqui eu vou ter os meus baroreceptores do arco aórtico. Eles levam informação aferente, então, lá para o meu centro integrador.
Ao mesmo tempo que eu também recebo informação de onde? Eu recebo informação lá do meu músculo cardíaco, referente à contratilidade. A resposta depois vem para onde? A resposta vem sempre para os vasos, para as arteríolas, vasodilatação ou vasoconstrição. Aí existe até um reflexo, tá? Que a gente chama de reflexo de Bendrich, tá? Que é o reflexo, então, que previne o acúmulo de sangue nas veias, nos átrios e na circulação pulmonar. Como que isso funciona? A partir do momento que eu tenho uma retenção, reflexo, então, gera contração para, consequentemente, gerar o esvaziamento desse sangue, então, que ficou, tá? Nas veias, em átrios e na circulação pulmonar, para você conseguir ter um esvaziamento completo, tá? Isso é um esvaziamento reflexo, tá? Mas eu vou ter receptores, então, de pressão e o reflexo paralelo que vai auxiliar o controle da pressão arterial, tá? Isso aí já de respostas cardiopulmonares, tá? O que acontece no coração e o que acontece lá nos pulmões, tá? Peraí, Fê, ficou muito confuso. Deixa eu te perguntar, os receptores químicos, eles vão ter uma resposta junto com os receptores dos baroreceptores? Não. Ó, o receptor químico, ele é estimulado por variação de pressão de gás carbônico e de oxigênio. A partir do momento que o receptor químico ele é ativado, ele não tem uma resposta dele. O que ele vai fazer? Esses receptores químicos, então, mandam informação através do nervo glossofaríngeo, do nervo vago, para os baroreceptores. E aí os baroreceptores é que vão estimular o centro vasomotor. Tá, entendi. Mas e se a alteração for de pressão arterial? Aí nem entra o químico. Os baroreceptores são ativados de forma direta e já vão mandar informação para o centro vasomotor. Então, essa ativação neural, ela pode ser direta ou indireta. O que significa uma ativação neural direta? Pelos baroreceptores. O que seria uma ativação neural indireta? Pelos quimioreceptores. Entendeu? Porque o quimioreceptor vai ter que ativar o baroreceptor e o baroreceptor vai ter que ativar o meu centro vasomotor. Entendi. Foi? Entendi agora foi. Porque eu achei que, por exemplo, os quimiorreceptores ativado, ele juntava junto com o baroreceptor para gerar uma resposta, mas não. Um ativa o outro que vai gerar a resposta. Isso. Entendi agora. Tá? Entendi. O quimioreceptor vai ativar os baroreceptores através do glossofaríngeo e do vago. Tá? Isso quando eu tiver com uma pressão arterial normal, tá? Ou seja, o seio carotídeo e os seios aórticos, os baroreceptores do seio aórtico e do seio carotídeo não foram ativados. Mas eu tenho uma alteração de pressão de oxigênio ou de gás carbônico. Então, eu vou atuar de forma química, estimulando os baroreceptores. Despolarizei os baroreceptores, mando informação lá para cima. E ainda tem a possibilidade de ter uma resposta isquêmica no sistema nervoso central. Então, a resposta isquêmica, então, por falta de oxigênio. Então, o que vai acontecer? Estimulação por diminuição do fluxo sanguíneo e aumento do gás carbônico no nosso sistema nervoso central. Eu vou ter produção de ácido lático e outras substâncias ácidas que vão gerar uma alteração de pH no sangue. A pressão arterial pode atingir valores até 250 milímetros de mercúrio, ou seja, dobra. E vai acontecer, então, uma intensa vasoconstrição simpática, tá? Em alguns casos de oclusão, tá? Em alguns casos vai acontecer a oclusão completa do vaso, tá? Essa resposta isquêmica, então, vai ser importante, ou vai ter uma importância muito grande como reguladora de pressão arterial, ou seja, não é um mecanismo normal de regulação, é um sistema de emergência. Toda vez que a gente fala de resposta isquêmica, sistema de emergência. Exemplo, quando que eu tenho uma resposta isquêmica, tá? Lá no meu sistema nervoso central, quando eu tenho uma hemorragia. Por quê? Porque a hemorragia diminui o fluxo, aumenta a concentração de gás carbônico. Aí como que o meu sistema nervoso central vai fazer? Já que está vazando de um lado, o que eu faço do outro? Eu fecho. Entendeu? Uhum. Então, quando que ele vai tornar ativo? Ele vai ser ativo quando a pressão arterial
tiver abaixo, tá, de 60, e a máxima ativação quando essa pressão arterial estiver entre 15 e 20 milímetros de mercúrio. Ou seja, quando essa pressão está de 15 a 20 milímetros de mercúrio, significa que o cara tem uma hemorragia muito grande. Então, isso pode ser por uma hemorragia externa, que você está visível, mas, por exemplo, em algum acidente, acidente de carro, o cara tem uma hemorragia interna, está perdendo muito sangue. Perde sangue, perde volume. Se perde volume, a pressão diminui. Para não faltar sangue lá no cérebro, no sistema nervoso central, o que ele faz? Oclui e aumenta a pressão lá em cima. Entendeu? Entendi. Essa resposta isquêmica também é um mecanismo de regulação de pressão arterial, mas é um mecanismo de regulação de pressão arterial que funciona, então, como uma resposta de emergência, principalmente a hemorragias. Beleza? Beleza. Agora, controle da pressão arterial a longo prazo. Se a gente está falando do longo prazo, então a gente fala de... Opa, coloquei um M aqui em vez de um M. A gente fala, então, de mecanismo renal. Quem que a gente precisa lembrar daqui? Do sistema renina Angiotensina. Aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tá? Se eu estou pensando em controle a longo prazo, eu penso em vaso. Eu penso em vasoconstrição? Eu penso em vasodilatação? Não. Eu penso em volume. Então, lembrando, toda vez que eu penso em mecanismo rápido, eu penso em diâmetro. Vaso. Toda vez que eu penso em controle lento, eu penso em volume. Se eu aumento o volume, aumento pressão. Se eu diminuo o volume, diminui pressão. Então, como acontece essa regulação a longo prazo da pressão arterial? Tem envolvimento dos rins, tem uma relação direta também com o hormônio antidiurético, tá? Esse hormônio antidiurético que a gente conhece como ADH ou vasopressina, tá? É um hormônio que é produzido na glândula hipófise, na região posterior, que a gente chama de neurohipófise, tá? Então, lá na neurohipófise, então, a gente produz um hormônio que é chamado de ADH, hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, tá? O que o hormônio antidiurético faz? Como o próprio nome diz, vasopressina, então ele faz uma vasoconstrição, diminuindo, então, o quê? A quantidade de urina que eu vou fazer. Então, antidiurético, como o próprio nome já diz, eu diminuo a quantidade de urina. Se eu diminuo a quantidade de urina, eu aumento a pressão. Quanto maior a quantidade de hormônio antidiurético, maior a pressão, maior a retenção de líquido. Quanto menor a quantidade de hormônio antidiurético, eu urino mais e, consequentemente, eu diminuo o volume, diminui a pressão. Entendeu? Sim. Antidiurético. Inibe urina. Se eu tenho menos antidiurético, se eu inibo menos a urina, eu urino mais. Se eu urino mais, eu diminuo o volume. Se eu diminuo o volume, eu diminuo a pressão. Se eu tenho mais ADH, eu tenho mais antidiurético. Ou seja, eu tenho mais inibidores da urina. Consequentemente, eu vou urinar menos. Retenho o líquido, aumenta a pressão. Então, quando a gente fala de envolvimento dos rins, o envolvimento dos rins está ligado de duas formas. A quantidade do hormônio ADH, a quantidade do antidiurético e também ao sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tranquilo? Por quê? Porque na filtração glomerular eu posso jogar ADH fora ou reter ADH. A minha produção de hormônio diurético ela é feita lá na minha neurohipófise. Mas quando passa pelo glomérulo lá nos rins, o que eu posso fazer? Retenho mais antidiurético. Consequentemente, retenho mais urina. Ou, chegou lá, eu jogo antidiurético fora, diminuo a quantidade de hormônio antidiurético, consequentemente, aumento o volume da urina. Entendeu? Tá. Entendi. E o sistema renina-angiotensina? Aqui está o sistema renina-angiotensina 2. Tá? Então, todos esses,
tanto o sistema, tá, do ADH quanto o sistema renina-angiotensina, eles atuam por osmorreceptores, receptores de osmolaridade, tá, hipotalâmicos, e são responsáveis pela liberação de DH e aumento de volume sanguíneo através de receptores atriais. Então, o que eles vão fazer? Vão alterar ou vão modificar diretamente o volume de urina, tá? A diurese da pressão, tá? E quando a gente fala, então, desse volume de urina, então, eu falo de volume de água no sangue. Então, o que eu estou mexendo aqui? Eu estou mexendo com volume. Aumenta a pressão, diminui volume, diminui pressão. Então, aqui um gráficozinho só para mostrar o que acontece. Quando eu tenho diminuição de volume do sangue, eu tenho diminuição da pressão do sangue. O que vai acontecer, então? Os meus receptores, baroreceptores, vão ser inibidos, aí eu vou ter estímulo do sistema circulatório, estímulo comportamental e depois o meu estímulo renal. Olha o que acontece no que a gente já viu, né? No sistema circulatório, se eu tenho diminuição, tá, da pressão, aumenta o débito cardíaco e vasoconstrição, tá? O que vai causar de comportamento? Sede, tá? Então, exemplo, eu tenho uma hemorragia. Qual é o primeiro sintoma de hemorragia que tem? Sede. Sede. Porque o cara está perdendo. Então, eu vou ter, tá? O cara tem uma hemorragia. Ele aumenta, diminui a pressão, ativa o sistema circulatório dele através dos baroreceptores. Aí, o que ele vai fazer? Vasoconstrição e aumento do débito. Só que qual vai ser o comportamento dele? Aumenta a sede. E aí ele vai pedir aumento de volume. O aumento de sede vai gerar o quê? Aumento de volume extracelular e aumento do volume no líquido intracelular. Se eu ingiro mais água, tá? Consequentemente, qual vai ser a consequência disso? Aumento da pressão. Agora, e os rins? O que eles vão fazer? Os rins, então, eles vão conservar mais água para minimizar as perdas adicionais de volume. Então, o que eu faço lá no rim? Eu jogo, eu seguro mais ADH e, consequentemente, eu seguro mais água. Então, vou conservar mais água no sangue. Para quê? Para conservar mais volume. Se eu conservo mais volume, eu tenho um aumento gradativo de pressão. Tranquilo? Tranquilo. Se a situação for inversa, é só olhar tudo diferente. Aqui em amarelinho está o nosso estímulo e aqui está o nosso receptor. Qual foi o estímulo agora? Aumento de volume, aumento de pressão. Aumentou volume, aumentou pressão, eu vou ter também receptores atriais, células endócrinas dos átrios e os baroreceptores carotídeos. O que eu vou ter aqui como resposta? Resposta do sistema circulatório e resposta renal. Qual vai ser a resposta do sistema circulatório? A gente já viu. Se aumentou a pressão, diminui o débito, diminui e vasodilatação, né? O que acontece? Diminui a pressão. E o que o meu sistema renal faz? Diminui a quantidade de ADH, joga ADH fora, excreta sais e água na urina, diminui líquido extracelular e intracelular, diminui pressão. Entendeu? Entendi. Então, eles vão atuar de forma meio que conjunta. Então, olha como funciona esse sisteminha aqui, que com certeza vai cair na prova de vocês, ou em qualquer lugar que vai cair. Toda vez, então, isso vai, tá? A gente vai atuar de duas formas aqui, tá? Eu tenho que pensar no aumento e na diminuição, mas o que vai estar acontecendo de atuação só vai ser inversa, tá? Vai ser ele sempre vai estar atuando por retroalimentação, tá? Então, o que vai acontecer? Primeiro aqui, eu dou um exemplo aqui, ó. Diminuição da pressão arterial, diminuição do fluxo sanguíneo renal. Se diminui a pressão arterial sistêmica. Se diminui em todos os sistemas, também não diminui lá no rim? Diminui. O que acontece nos rins? A diminuição da pressão arterial lá no fluxo renal vai ser percebida pelo aparelho justaglomerular nos rins. Ou seja, são os meus receptores renais, tá? Esses receptores renais, então, eles vão secretar renina. Então, eu vou ter aumento da secreção de renina. Olha qual é a função da renina.
O angiotensinogênio, ele está presente no meu sangue. Na presença da renina, que foi secretada agora nos meus rins, eu vou converter angiotensina 1 em angiotensinogênio em angiotensina 1. E essa angiotensina 1, então, cai na circulação sanguínea. Beleza? Uhum. É aqui? Beleza. Isso. Caiu na corrente sanguínea. Só que essa angiotensina 1, ela não é ativa. Ela é inativa. Ela não vai ter reação nenhuma, resposta nenhuma para a pressão arterial. Quem tem resposta? A angiotensina 2. Angiotensina 2. Então, eu tenho uma enzima chamada de ECA, Que faz a conversão. enzima conversora da angiotensina. É a ECA. Aonde que ela fica localizada? Nos pulmões. Quando esse sangue passa pelos pulmões e encontra a enzima conversora de angiotensina, ela converte angiotensina 1 em angiotensina 2. O que significa? A angiotensina 2 é a forma ativa. Inativa. A angiotensina 2 vai atuar de duas formas. A angiotensina 2, ela vai atuar sobre o córtex suprarrenal e sobre os vasos. A angiotensina 2 sobre os vasos, atuação direta. O que ela faz? A angiotensina 2 gera vasoconstrição, resposta, aumento da pressão arterial, via renal. A angiotensina 2, ela vai atuar sobre o córtex suprarrenal e a atuação sobre o córtex suprarrenal vai fazer com que as adrenais ou glândulas suprarrenais produzam um hormônio chamado de aldosterona. Essa aldosterona, que é a ADTH, tá? Essa aldosterona, então, tá? Ela vai ser produzida ali, tá? E vai fazer o quê? Retenção de sal e água pelos rins. Quando eu faço retenção de água e sal pelos rins, eu tenho aumento do fluxo, aumento do volume sanguíneo. Então, o que eu tive? Uma queda de pressão, angiotensinogênio foi convertido em angiotensina 1 pela renina, porque eu liberei mais renina. A angiotensina 1 foi convertida em angiotensina 2 lá pela enzima conversora da angiotensina quando passou pelos pulmões. A angiotensina 2 atua direto nos vasos, vasoconstricção. A angiotensina 2 vai para a suprarrenal, estimula a suprarrenal, produz aldosterona. A aldosterona retém água e retém sal nos rins. Retive água e retive sal, vou aumentar volume. Aumentei volume, aumento pressão. Então, qual vai ser a minha resposta, né, do sistema renina, angiotensina, aldosterona? Retenção, aumento de volume por causa da aldosterona e vasoconstrição por causa da angiotensina. Entendeu? Felipe, e se fosse o contrário? E se em vez de uma diminuição da pressão eu tivesse um aumento da pressão? É só inverter. Aumentei a pressão, eu diminuo a quantidade de renina, consequentemente eu converto menos angiotensinogênio em angiotensina 1, consequentemente eu vou ter menos angiotensinina 1 para enzima conversora de angiotensina, converter em angiotensina 2, diminui a vasodilatação ou vasoconstrição, então vaso dilata, né? E consequentemente diminui a ativação da suprarrenal, produz menos aldosterona, retém menos água, urina mais, diminui volume, entendeu? Entendi. Então, eu tenho dois sistemas. Sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Aqui. E o sistema do hormônio antidiurético. Então, esses são os dois sistemas renais. Através da quantidade de hormônio antidiurético, controle antidiurético, simples. Antidiurético, ele faz vasoconstrição? Não. Antidiurético, ele vai reter mais urina. Se eu tiver mais, vai reter menos urina. Volume. Sistema renina-angiotensina, tá? A angiotensina 2 causa vasoconstrição e a aldosterona causa aumento de volume. E aí a gente consegue ter uma alteração ou um ajuste, tanto, tá, por volume quanto por pressão. Entendi. Então, aqui só, tá?
quando a gente pensa em medicação, tá? A gente vai ter lá substrato de renina que é produzido no fígado, então, angiotensina 1. Aqui está, ó, a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, que acontece onde? Nos pulmões. Aonde é produzida a renina? Nos rins. Tá? Então, o substrato de renina, que é o angiotensinogênio, ele é produzido no fígado. O angiotensinogênio é produzido no fígado. Quando ele passa nos rins e encontra a renina, ele vai ser convertido em angiotensina 1. Isso. Quando ele passa no pulmão e encontra a ECA, ele vai ser convertido angiotensina 2. A angiotensina 2 vai atuar sobre quem? Sobre os vasos. Os vasos e também sobre as adrenais. As adrenais, isso. As adrenais estimulando a produção de aldosterona e, consequentemente, então, né, alterando o volume. Então, quando a gente fala de medicação para controle de pressão arterial, a gente pode ter inibidores da enzima conversora da angiotensina. Por exemplo, inibidores do ECA. Por quê? Porque se eu inibir a enzima conversora de angiotensina, olha o que acontece. Inibir a enzima conversora de angiotensina. Os inibidores de ECA, né, são medicamentos para controle de pressão arterial, de hipertensão arterial. Então, o cara tomou um inibidor de ECA. Esse inibidor de ECA, ele vai atuar como, então? Ele vai, se eu tenho um inibidor de ECA, eu não vou ter uma conversão tão eficiente da angiotensina 1 em angiotensina 2, certo? Se eu não tenho conversão em angiotensina 2, ele vai fazer vasoconstrição? Não. Ele vai produzir muita aldosterona? Não. Se produz muita aldosterona, ele vai reter? Não. Então, ele vai urinar mais, diminui volume e vai fazer vasodilatação, diminui pressão. Então, um dos medicamentos, ou os medicamentos mais utilizados para controle de pressão arterial, são os inibidores da ECA, ou seja, inibidores da enzima conversora da angiotensina. Porque se eu não desencadear esse processo de conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, eu fico só com a forma inativa da angiotensina. E, consequentemente, então, eu não vou precisar, né, ter um aumento de pressão arterial por vasodilatação, por vasoconstrição e por aumento de volume. Só que esse efeito compensador da renina-angiotensina, ele necessita tempo para se tornar ativo, diferente do controle neural. Controle neural, sistema nervoso, pensou, toma receptor, estímulo elétrico, já foi, resposta, já voltou. Tá? Então, todos os efeitos então, que são renais, eles dependem de tempo e eles vão auxiliar no aumento do volume de líquido extracelular. Isso com tempo. Tá? Então eu tive uma hemorragia aqui, com o tempo isso aqui vai acontecer. Tá? Mas a resposta neural ela é rápida, a resposta renal ela vai ser bem mais lenta. Tá? E aí eu coloquei aqui algumas coisinhas com relação a diabetes, doença cardiovascular, que podem ser aqui só um caso clínico, tá? Para ser discutido, mas aí no seu caso a gente vai discutir os casos clínicos que estão relacionados, então, mais com a sua tutoria. Fechado?